naquelas 4, 5 crises no governo Fernando Henrique, eu juro, era a primeira reeleição do país, não é? Eu achava que o Fernando Henrique ia perder, porque era a sensação que eu tinha lá do Planalto, não é? Quando eu ia no contato com a planície, e a planície, para mim, ela era muito mais radical, porque como o Paulo Renato mexeu muito com a estrutura da educação, sistemas de avaliação educacional, provão, não é? A avaliação das universidades, as condições de oferta das universidades, tal. Então, em cada lugar que nós íamos, havia manifestações. Então, eu sentia aquilo como... Eu tinha uma visão desfocada. Eu achava que aquilo era um sinal de derrota, não é? Eu acho que essa manifestação, ela não é só resultado da frustração dessa classe média. Ela continua preservada ainda. Tanto é que hoje, na pesquisa, essa nova classe média, ela melhorou a pontuação da Dilma hoje, né, na avaliação da Dilma, não é? Eu acho que é uma somatória de fatores. Uma somatória de fatores. Sabe aquela coisa da panela de pressão que você deixou passar do ponto lá e ela pode explodir? Eu acho que explodiu a bendita panela de pressão. E aí é disfarçatez, é não conseguir pagar as contas, é o cheque sem fundo, é o carnê de pagamento que você não consegue mais, é não conseguir garantir os bens de consumo que a televisão tem trazido, não é? É o caos, não é? Porque botou-se muito carro na rua e o transporte público não teve o mesmo nível de investimento, não é? Então, isso tudo que toca nas pessoas, né, no dia a dia das pessoas, isso tudo incomodou bastante. E o Brasil está conectado, né? Nós temos aí 90% quase dos brasileiros, todos conectados, né? Então, acho que essa situação está gerando essa mobilização e que há necessidade enorme de que os partidos façam o tal freio de arrumação que eu falei no início, que é você definir uma orientação. Fernando Henrique, em 2003, numa reunião do partido, depois que ele saiu do governo, ele veio a São Paulo, fez uma palestra para nós, ele dizia o seguinte: nós temos que sair do nós com nós, né? Eles usam até uma expressão assim bem popular: nós com nós chega. Nós temos que ir lá no movimento sindical, nós temos que ir na periferia, na sociedade de amigos de bairro, não é? Nós estamos sempre discutindo internamente tal aqui. Daí ele falou assim: eu estive pela Europa e eu vi a força que vem se constituindo, o uso da internet como uma ferramenta de mobilização, de integração e formação de rede. Então, eu acho que o alerta foi dado lá atrás, né? 10 anos depois, o PSDB não tem ainda, por exemplo, se pegar o jornal da semana passada, do encontro do Lula com o PT, também eles afirmam isso. Eles estão preocupados, querem construir, contratar uma empresa que faça o monitoramento e a gestão das redes sociais, porque eles têm as guerrilhas petistas que atacam, mas aí é uma coisa de torcida organizada, né? Tem umas figuras que são até pagas que entram lá, por alguma razão faz esse jogo, mas eles estão preocupados e estão querendo profissionalizar isso. Eu não sei se é o caminho. O PSDB também não profissionalizou ainda essa atividade. Oi? Estão buscando a via que eles conhecem, né? A via violenta. A via violenta. Porque essa é a via que se conhece, a que se conhece. Eles não estão mudando nada de novo, né? E o que está mostrando é que o novo, né? O novo está despontando, né? E esse novo que é nosso desafio. De entender esse novo. Eu acho que esse é como manobrar esse novo é a questão que eles pensam, não em como incorporar e compreender esse novo, né? Pensa assim, como manobrar de maneira que isso não afete, né, a condução que eles estão imprimindo. Então, é uma questão séria. Por exemplo, os estudantes, eles dão o tom e fazem o colorido diferente das manifestações. Nós tivemos o movimento do impeachment do Collor, né?
para chegar no impeachment do Collor, nós ficamos os anos 80 praticamente inteiros sem uma mobilização, exceto das diretas. E a juventude se afastou da militância política. O Serginho Groisman, ele deu uma entrevista, aquelas páginas vermelhas da revista Isto É, já faz algum tempo já, né? Está entre os meus guardados. Ele dizia o seguinte, né? Ele estava falando da relação dele com o jovem, explicando essa empatia que ele tem com o jovem, etc. e tal. Daí surgiu uma pergunta de política, né? Como é que ele via os jovens e a relação dos jovens com os partidos políticos, né? Ele dizia o seguinte, que um dia ele foi chamado para ir a um partido e ele participou da reunião, ele ia fazer uma palestra e tal. Ele viu que os jovens que participavam do partido, eles tinham o comportamento dos velhos do partido, entendeu? Eles tinham dos sêniores do partido, né? Então precisa renovar o modo de fazer política, sabe? E hoje não há assim nenhuma isca para o jovem em relação aos partidos políticos. Se vocês chegarem aqui agora e me perguntarem o seguinte: em qual partido que eu recomendaria vocês se filiarem hoje? Eu recomendaria que vocês esperassem, não se filiassem a nenhum partido. Nenhum partido. Se vão ser candidatos, né, vocês poderiam se filiar até outubro. Mas se não vão concorrer a cargo nenhum, entre no movimento, sabe? Vá sentir o pulsar das ruas, vai sentir com todos os cuidados, né? O Lindbergh Farias, que foi um ícone do Fora Collor, ele dizia o seguinte, que esses dias ele foi muito ativo, né? Hoje ele é senador pelo Rio de Janeiro, possivelmente vai ser candidato a governador pelo Rio e tal. Ele diz o seguinte, que o filho dele, adolescente, falou assim, estava saindo de casa e falou assim: meu filho, onde você vai? Vou à manifestação lá na Central do Brasil. Falou: pelo amor de Deus, cuidado. Vê o choque geracional aí, esse é o choque geracional, vocês é que entendem mais do que eu, né? Então, cuidado, né? Então, essa... Oi? Ele que era o líder. E ele que era o líder, né? Ele que era o Posso líder. só fazer um parênteses Claro, em claro. relação a isso que você está falando, porque, quer dizer, faço parte de uma geração que acompanhou, quer dizer, viveu a ditadura, né? Tivemos que nos confrontar com toda a censura, etc. Nessa época eu estudava na PUC, colega do Arnaldo. A PUC era um local de efervescência política, inclusive várias reuniões de fundação, de preparação da fundação do PT foram realizadas na PUC, né? Então, de uma certa maneira, quer dizer, a gente estava completamente mergulhado, né, nessa questão política. E aí, depois de passado